Bem-vindo a todos! Nessa época de tantas transformações, pandemia, coronavírus, máscara para todos os lados, a gente tem que encontrar uma forma de ficarmos juntos, nem que seja só pelo coração. Então, nós estamos fazendo os nossos trabalhos dessa forma, a forma virtual. Então, o trabalho de hoje vai ser sobre aquele ser diferente, aquele ser chamado mãe. Domingo agora é o Dia das Mães. Um dia para agradecer e comemorar aquela que tantos dias dedicou a nós. Então, para começar, eu vou pedir que a gente feche os olhos. Tente entrar em contato com as vibrações dos espíritos superiores. E eu vou ler como prece uma mensagem do Espírito Mimei, que começa assim: Mãezinha querida, no dia abençoado em que nos reunimos para glorificar o seu nome, quero lhe contar que penso em você todos os dias. Quando alguém me aborrece ou me magoa, é pro seu colo que eu quero fugir e me esconder. Quando o dia amanhece, é você que eu procuro. E quando o cansaço me encontra toda noite, busco você para dormir tranquilamente. Mãezinha, quando eu errar, não me abandone. Abra suas doces asas e me acolha em seus braços e ensina-me a andar pelo caminho reto. Por onde eu vou, a sua imagem está sempre comigo, porque você é o anjo que Deus colocou na terra para guiar meus passos. Adoro você e estou em seu carinho como a flor no coração amoroso da árvore. Por isso, mãezinha, penso em você, não somente hoje, mas sempre e eternamente. Agora ainda, de olhos fechados, convido a você a se concentrar, respirar profundamente, sentir suas mãos, seus pés, seu corpo e tentar se lembrar daquele momento mais feliz da sua vida, aquele momento que a sua alma transbordava de alegria. E convido você agora a abrir os olhos. E você pode me ver. Então, a gente chega a uma conclusão. Você teve uma mãe. Parabéns. Porque só é possível estar neste planeta encarnado, tendo a oportunidade da vida, se uma mulher aceitar gerar dentro de si o seu corpo físico. Se uma mulher aceitar lhe dar a oportunidade da vida. Então, sabe aquele momento feliz, aquele momento mais feliz da sua vida? Mesmo que essa mulher estivesse muito distante de você, ela também é responsável por aquela sua felicidade, porque foi através dela que você recebeu o dom da vida. Então, parabéns! Você teve sim uma mãe. Mas muitos irão dizer: sim, eu tive uma mãe que me gerou, mas ela me abandonou, ela me deixou, não foi ela quem me criou. Fui criado pelo pai, pelo tio, pela avó ou até mesmo por um desconhecido. Mas mesmo assim, essa mulher aceitou o compromisso de gerar o seu corpo físico, de lhe dar a vida, que já é muita coisa. E quem sabe não tenha sido esse o compromisso que ela assumiu com você, o de gerar o seu corpo. E depois você foi recebido por outras mães. Porque quando a gente nasce tão bebê, tão pequenininho, indefeso, que a gente precisa de cuidados. A gente precisa de alguém que nos ajude a se desenvolver. Sozinho, o bebê não sobrevive. Então, você teve que ser cuidado, você teve que ser alimentado, você teve que ser
vacinado, dado remédio, tudo isso. Então, parabéns! Se você está vivo hoje, é porque você teve uma mãe. Se não foi a mãe que lhe gerou, que deu todos esses cuidados, foi a mãe que a providência divina mandou para você, na forma de tio, de vó, até mesmo de desconhecido. Então, na verdade, que sortudo você é! Você teve duas mães. Você teve uma mãe que gerou seu corpo físico e Deus lhe mandou uma mãe mais capacitada, com mais carinho, para lhe cuidar e ajudar a se desenvolver. Então, parabéns, você teve uma mãe. Mas muitos dirão, sim, eu tive uma mãe. Ela me gerou, ela me teve, ela me cuidou, mas faltou o mais importante. Ela me deu de tudo, mas não me deu amor. Muitos de nós se queixam da falta de afetividade dos pais e principalmente das mães. Como se faltasse algo. Não há dúvidas de que a vida recheada de amor, de carinho, é uma vida muito mais feliz. É uma vida muito mais fácil. Mas nós que somos espíritas, nós que acreditamos na reencarnação, temos que saber que cada um recebe exatamente aquilo que precisa para desenvolver as suas capacidades. Então, cada um recebe, os pais, a mãe, de acordo com a sua necessidade de desenvolvimento. E às vezes a gente só valoriza, principalmente as pequenas coisas, quando a gente não tem. E isso acontece muito com o amor. A gente só valoriza o amor quando a gente sente falta dele. Então, a mãe vem para cada um de nós para nos ajudar, de acordo com a nossa necessidade, seja ela essa mãe que gerou, seja ela a mãe que cuidou. E ainda mais, você que está ouvindo esse vídeo, que tem noção de Deus, de religião, de espiritualidade, o que eu tenho para dizer para você é parabéns, você teve uma mãe. Porque a providência divina achou uma forma de tocar o seu coração, de encontrar você. E quem mais hábil para ensinar noções de espiritualidade, de Deus, de evangelho, do que a mãe? Porque mãe é sinônimo de amor, mas o verdadeiro amor, amor desinteressado, amor que ama sem esperar nada em troca, amor que é feliz simplesmente em ver o outro feliz, amor que é feliz em ajudar o outro a se desenvolver. E isso é ser mãe. Ser mãe é não esperar nada em troca. Ser mãe é ser feliz simplesmente por amar. E o Espírito Emmanuel, ele nos fala sobre a tarefa da mãe terrena. E ele diz assim: a tarefa da mãe resume em dar-se, pois o amor que Deus colocou no coração das mães é a essência da própria vida. E ainda, segundo Emmanuel, a mãe terrestre deve, antes de tudo, ensinar a criança a fugir dos seus impulsos descontrolados, preparar para os trabalhos e as lutas que virão a seguir, já que a infância é a fase mais fértil para a criação das bases de uma vida nova. Que tarefa que é ser mãe! Que tarefa que é educar e acompanhar uma criança! É prepará-la para a vida, para o trabalho, para os desafios. É ajudar ela a controlar os seus impulsos. E Emmanuel, não satisfeito, ele continua e diz assim: e se a mulher, nos momentos difíceis, não souber o que fazer, ela pode tomar como exemplo a mãe de Jesus e ser como ela, exemplo de humildade, de benevolência e de amor, e testemunhando essas virtudes para todos os que a cercam, sem nenhuma preocupação
com as glórias efêmeras dos bens materiais. Palavras de Emmanuel. E nós mulheres pensamos, meu Deus, como é difícil ser mãe. Será que eu sou capaz de ser mãe? Será que eu consigo ser uma boa mãe para os meus filhos? É mesmo muito difícil a tarefa de ser mãe. É mesmo um desafio. Ser mãe nos expõe a muitas mudanças, a muitas dificuldades. Mas também sabemos que para cada prova, a misericórdia divina sempre dispõe o auxílio. E é muito interessante porque fazendo uma pesquisa para fazer esse trabalho, eu encontrei algumas pesquisas científicas que falam exatamente disso, do aumento da capacidade de raciocínio, o aumento da inteligência e da memória nas mulheres depois do parto. Primeiro, eu encontrei uma publicação de uma recrutadora de talentos em que ela convida os empregadores a renunciar, a se desfazer dos preconceitos quanto às mulheres que são mães no ambiente de trabalho. Porque, segundo uma pesquisa que foi feita pela Microsoft, aquela gigante dos computadores, a mulher depois do parto, a mulher depois que tem os filhos, ela tende a melhorar o seu desempenho no trabalho, melhorando a gestão do tempo, a organização, o relacionamento com os colegas e principalmente a capacidade de lidar com situações estressantes. E ela nesse artigo também expõe uma outra pesquisa que foi realizada na Universidade de Richmond, nos Estados Unidos, e esses pesquisadores de neurociência, eles avaliaram justamente o aumento da capacidade cognitiva das mulheres depois do parto. O que eles verificaram? Que durante a gestação, o cérebro da mulher apresenta um encolhimento, ele diminui de tamanho, e depois do parto e 6 meses após, vai tendo um progressivo aumento e ele se torna maior do que antes da gestação. E fazendo as pesquisas, eles viram que, na verdade, o que acontece? O cérebro da mulher, ele aumenta as conexões entre os neurônios, aumenta a ligação entre as células nervosas, principalmente na área do cérebro que é ligada à memória e ao aprendizado. Isso torna a mulher mais capaz de fazer raciocínios. E eles explicariam assim que aquela sonolência, aquela dificuldade cognitiva, aquela dificuldade de ordenar os pensamentos, de se focar durante a gravidez, durante a gestação, seria justamente por isso, porque o cérebro está ali formando essas novas conexões e como uma casa em reforma, fica tudo meio bagunçado, mas que depois, principalmente depois do parto, quando tudo vai se ajeitando, então tem até um aumento da capacidade cognitiva da mulher. E aí muitos me perguntarão, mas o que isso tem a ver com Deus? O que isso tem a ver com o Espiritismo? Tem tudo a ver, porque essa é a prova da misericórdia divina, da sua perfeição e da sua bondade. Sim, ser mãe é difícil. Sim, ser mãe é uma tarefa desafiadora, mas Deus nos propicia o aumento da nossa capacidade para que a gente possa lidar com todas essas situações da melhor forma possível. É uma tarefa difícil, mas a gente também ganha mais capacidade. Então, quer prova maior do que essa da perfeição divina? Para finalizar, eu vou ler um texto de uma escritora chamada Sila Santos. Ela fala sobre a maternidade e ela tem um olhar muito peculiar sobre a maternidade, quase poético. Ela começa assim: a maternidade é um mar bravio, em que é preciso saber navegar. A parte boa de ser mãe existe e ela é fantástica. E não tem tanto a ver com crianças limpinhas, perfeitas e cheirosas,
como num comercial de TV, mas tem mais a ver com a oportunidade de transformar-se, com a oportunidade de aprender. A maternidade não santifica, não reforma caráter, não cura as dores da alma, mas ela te desafia, te exige coisas que você nem sabia que era capaz. E isso é transformador e quase sempre para melhor. Eu vou abrir aqui um parênteses e eu vou pedir para você tentar se lembrar qual é a nossa missão aqui, enquanto espíritos aqui neste planeta. Não é aprender, não é se tornar melhor, não é se aproximar cada vez mais do nosso destino final, que é a perfeição. Então, ser mãe é uma grande oportunidade, principalmente de aprendizado. E ela segue dizendo que isso é transformador, quase sempre para melhor, porque cada um aproveita como quer. E ela se questiona, e o que eu aprendi com meu filho? O que eu aprendi com uma criança? Eu aprendi sobre mim, eu aprendi sobre o outro, eu aprendi sobre o mundo, então eu aprendi sobre tudo. E depois ela segue falando a respeito dos sentimentos, principalmente do amor. Ela diz, e ainda há o amor, esse sentimento tão grande que você nem sabia que poderia existir. Que às vezes, ou a maioria das vezes, não é automático, ele não vem de repente. Ele vem a cada transformação do seu corpo durante a gestação, ele vem a cada movimento do bebê, ele vem a cada cuidado, a cada choro, a cada troca de fralda, a cada noite mal dormida, pelo vínculo que se forma, pelo carinho, pela cumplicidade e pela responsabilização. E nós que somos espíritas, nós que acreditamos na reencarnação, podemos avaliar que forma mais bonita de perdoar e ser perdoado do que receber aquele ser tão pequeno que você é responsável, que você vai ajudar a dar os primeiros passos, que você vai alimentar. Como não aprender a amar quando a gente olha aqueles bebezinhos? Então, até nisso, a misericórdia divina, ela é muito sábia. Ela nos proporciona a oportunidade de aprender a amar com essas coisas tão pequenininhas que são os nossos bebês. E, aliás, eles crescem, mas continuam sendo os nossos bebezinhos. E ela continua esse texto dela falando que, às vezes, quando ela está sozinha e se questionando sobre a finalidade da vida, a razão, ou se pega ficando triste, vem o filho dela, ele dá aquele sorriso que aquece por dentro e que transforma tudo em luz. E sim, ela sabe que a vida dela tem um motivo, tem uma razão. Mas ela também é bem realista quando ela nos diz, eu sei que às vezes dá uma vontade louca de sair correndo porta fora, gritando e nunca mais voltar. Mas eu não vou embora. E pior, eu ainda penso em ter outros filhos. Então, ela faz um convite para as mulheres que estão navegando nesse mar da maternidade. Tente curtir a parte boa de ser mãe, a possibilidade de aprender, de se transformar, de vivenciar o amor nesse nível que se sobressai a toda dificuldade. Então eu achei esse texto muito interessante porque ele nos traz alguns pontos. Ser mãe não transforma num clique, num botão, naturalmente a mulher num espírito elevado, numa mulher perfeita, numa pessoa perfeita que vai sempre acertar. Mas ela transforma a mulher em alguém que está aprendendo.
em alguém que está disposto a aprender. E aí nos melhoramos. E aí nos aproximamos do nosso destino final, que é a perfeição. E principalmente, a maternidade nos abre o caminho do coração, para a gente aprender a amar aquele amor verdadeiro, aquele amor mais profundo, que é o amor sem esperar a troca, que é o amor em ajudar, o amor que é feliz só por amar. Isso é o grande benefício da maternidade. Então, maternidade não é um sacrifício, é um presente. É um presente de aprendizado, é um presente de evolução que a providência divina dá a nós mulheres. Então, hoje eu quero dizer Feliz Dia das Mães. Mas não só para as mães que geraram os filhos dentro de si, mas mãe é todo aquele ser que aprendeu a amar, todo aquele ser que ama sem esperar nada em troca, todo aquele ser que tem dentro de si esse amor puro. Aquele que cuida dos seus vizinhos, dos seus parentes, dos seus pais, ou então aquele ser que cuida da humanidade. Vemos agora, nessa época de crise, quantas pessoas se dispõem a ajudar os outros que nem conhecem. As pessoas, os médicos, os profissionais dos hospitais, aqueles que juntam alimentos, que vão ao encontro dos necessitados. Esses também são mães e também merecem o nosso parabéns. Então, feliz Dia das Mães, porque ser mãe é ter amor dentro de si. Ser mãe é saber amar. Isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje a respeito dessa experiência maravilhosa que é a maternidade. Então, vou pedir agora que a gente feche os olhos e eleve o nosso pensamento a Deus, buscando entrar em contato com as vibrações superiores, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos para trocar essas experiências e, quem sabe, aprender um pouquinho mais. Que assim seja.